Amém, igreja? Glória a Deus. Parecia uma coisa mesmo, né? Parece que Deus fala mesmo nesse lugar. Porque eu vi a semana toda eu falei assim: vai sobrar o domingo para mim. Se fosse falar assim, eu pastor, não, isso aí está de marcação domingo, mas não é não. Tá bem? Todos aqui são capacitados a pregar a palavra de Deus. Nós temos renovado a cada dia as nossas forças, nossas energias, pedindo a Deus para que Deus ele venha operar sempre um milagre diferente em nossas vidas, né? E eu louvo a Deus porque o Senhor me escolheu hoje. Então eu estou feliz demais, porque no meio de muitos eu fui o escolhido. Amanhã vai ser você, viu? Se prepara. Então, creio que Jesus ele está na casa, e eu creio que corta o coração. Eu sei o que o pastor Heraldo sente, porque eu também já pastoreei muita igreja, e quando nós chegamos, nosso pastor chega na igreja e não vê as pessoas virem. O pastor José passou isso comigo, né? De fazer um culto só eu, ele, a minha esposa, a pastora Ana, e os irmãos em casa, esperando que nós fôssemos levar algo para eles. Só que chega uma hora, irmão, tem que fazer isso mesmo, dar puxão de orelha e ensinar mesmo o povo a vir à igreja. E eu ainda brinquei com a amiga no carro, e com a Bê, com a minha esposa, que falei, hoje está chovendo. Os crentes, é crente sorvete que fala? Os crentes de açúcar hoje não vai para a igreja não. Então isso entristece mesmo, pastor, no nosso coração, mas nós não podemos deixar se abater, se abalar por isso, porque eu já caí na realidade que eu tenho que fazer e dar o meu melhor para o Senhor, e é o que eu vou fazer, e eu vou avante em nome de Jesus, amém, queridos? Eu não sei o tempo hoje, pastor, 15 minutos de hoje. Hoje estava à vontade, naquele domingo. Amém? Glória a Deus. Está preparado para receber algo de Deus, irmão? Se eu pegar pesado aí, não vai querer me bater no final do culto aí não, tá bom? Deus vai corrigir eu e você aqui nessa noite, porque eu já venho com essa palavra já no meu coração, fermentando, e eu creio que o Senhor vai fazer algo maravilhoso. Assim como já fez os outros dias, eu fui abençoado, muito agraciado. E assim, se a palavra não tivesse entrado no meu coração e na minha mente, né, corpo, alma, espírito, talvez eu não estaria aqui. Mas quando a gente sente que os dias estão sendo cada dia um melhor que o outro, então a gente fica com fome, a gente fica com sede, a gente quer ouvir mais. Eu fico na expectativa de quem é que vai pregar, quem é que vai, vai trazer a mensagem, mas Deus sabe o que faz. Amém? Em nome de Jesus. Livro de Marcos, capítulo de número 11, versículo de número 20. Oh, glória a Deus. Aleluia. Como é bom pregar para gente conhecida, né? Você chegar num lugar que você não conhece ninguém, vai estar na casa do Pai, você fala, meu Deus, o que eu vou pregar aqui hoje? Aí Deus vai e muda a palavra, aí você fala, agora eu quero ver. Mas amém, Jesus, louvado seja o Senhor. Marcos capítulo 11, versículo 20, diz assim a palavra de Deus: e passando eles pela manhã, viram que a figueira tinha secado desde as raízes. Pedro lembrou-se, disse a Jesus: mestre, olha a figueira que amaldiçoaste, secou. Verso 22, ao que Jesus respondeu: tende fé em Deus, em verdade vos digo, que se alguém disser a este monte, erga-te e lançar-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará o que diz, e lhe será feito. Só até aí em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Amados, esta parábola com Jesus ele traz aqui como ensinamento para mim e para a igreja. Ele dá um exemplo ele dá um exemplo para as pessoas que está passando por um momento difícil naquele tempo. Jesus então começa a entender que através da parábola era muito mais prazeroso e fácil das pessoas entender qual era o seu propósito ali naquela cidade, naquela terra. Então Jesus, quando ele sai da cidade de Betânia, a sua caminhada, a sua peregrinação lhe trouxe muito cansaço, porque Jesus, aonde passava, o desgaste físico dele era muito grande, porque Jesus, ele era
o tipo da pessoa que onde ele estava, as pessoas queriam estar próximas. E quando nós amamos uma pessoa, nós queremos estar perto dela, nós queremos estar próximo, e nós queremos sugar o máximo que nós podemos tirar dela, o proveito. Porque Jesus tinha sabedoria, Jesus tinha entendimento, e Jesus sabia o que estava fazendo naquele lugar. Porque muitas vezes tem pessoas que não conseguem entender, não compreendem o lugar onde está, aonde está passando, e talvez não sabe nem o que está fazendo aqui. Então Jesus ele começa a trazer esse ensinamento. Então ele avista o quê? Uma figueira. Ele avista a figueira de longe, ele vê que ela é vistosa, que ela é bonita, que ela é maravilhosa, e ele procura se aproximar. E olha uma coisa, tudo de longe é muito bonito, tudo de longe é maravilhoso, é vistoso, é gostoso de se ver. Você fala, olha que coisa linda, olha que coisa maravilhosa. Mas quando você se aproxima, você começa a entender que não tem nada a ver com aquilo que você avistou. Então Jesus ele se aproxima, e quando ele se aproxima da figueira, ele tem o quê? Uma decepção. Ele olha para as outras, vê as outras secas, peladas, não tem nada, não tem folhas, estão simplesmente secas. Mas porém a terra do quê? A terra era fértil, era uma terra boa de se plantar, mas ainda não era tempo de dar os filhos. Porque é um tempo determinado para todas as coisas, é um propósito debaixo do céu. Só que aquele propósito que estava ali, o próprio Espírito Santo talvez colocou aquele momento para que Jesus se expressasse para os seus discípulos de como seria a ida ou avante deles adiante para pregar a sua palavra. Então Jesus ele se aproxima, e quando ele se aproxima daquela figueira, ele começa a ver que não há frutos nela. Eu imagino Jesus, queridos, a decepção que Jesus ficou. E ele compara esta figueira com os homens, porque ele sabia, porque isso era numa segunda-feira. E Jesus estava cansado, estava exausto. Imagina você aqui louvar, pregar, cantar, evangelizar, e depois você tem que fazer visita. É muito cansativo. E se nós não dividirmos as tarefas, cada dia fica mais difícil, porque não tem como se fazer tudo sozinho. É necessário que alguém estenda as mãos daquilo que é de Deus e faça com ordem e com decência. É necessário olhar para as coisas de Deus com amor, com carinho. Assim como Jesus olhou para aquela figueira, ele não a desprezou de longe, mas ele se aproximou perto dela para ver qual seria a atitude. Ele nos coloca hoje, neste momento, no lugar dessa figueira, para olhar a minha e a sua atitude. Qual é a posição que nós queremos estar? Se a posição que eu quero estar é nos holofotes, se a posição que eu quero estar é pregando, se a posição que eu quero estar é louvando, se a posição que eu quero estar é limpando o chão da igreja, não importa a sua posição, mas faça tudo com ordem e com decência para o Senhor, para quando Ele vier diante de vós, Ele possa encontrar algum fruto em mim e em você. E Jesus não encontra nada, Jesus não vê nada. Jesus dá uma olhadinha para o lado, olha para o outro e fala assim, poxa, como eu desejaria experimentar talvez um pequenino figo, não precisa ser nem grande, só um pequenininho, porque eram figos temporãs, e não dava naquela época, não tinha jeito, mas aquela árvore ela era robusta, estava bonita, e chamava a atenção de todos. Tem muitas pessoas que assim, por fora está lindo, está maravilhoso, está cheio talvez da presença de Deus, mas por dentro o coração está corrompido, o coração está sujo, e só vive na mentira, só vive enrolando as pessoas, só vive pregando que não é para pregar, tem medo de falar. Mas Jesus coloca a palavra na boca. Jesus ele entende que é necessário que nós ficamos na posição a qual Ele nos colocou, para que nós não viemos a se tornar estéreis. Porque além de seca, agora se tornou estéril. Não tem prazer nas coisas de Deus, faz de qualquer jeito, de qualquer maneira. Assim está bom, assim está maravilhoso. Mas quando Jesus vier, o pastor foi usado aqui, ó, nem sabia que eu ia pregar. Talvez quando Jesus vier, talvez Ele volte hoje e pergunte para mim e para você, mostra as tuas mãos, deixa eu ver as tuas mãos, o que você tem para apresentar, o que você tem nas suas mãos para dar ao Senhor. Talvez Ele vai olhar para mim e para você como olhou para aquela figueira e falou assim, olha, nunca mais saia de ti fruto algum, desde a raiz até a última folha. Você quer ouvir isso de Jesus? Creio que não, querido, nem eu e nem você, porque a palavra corta aqui, essa palavra rumina dentro de mim a semana toda. Talvez eu estava preocupado, eu falei, será que alguém vai pregar essa palavra? Será que alguém vai falar dessa palavra? E os discípulos observam aquilo, talvez eles
sabe, de conjecturar um entre o outro ali, falando, Senhor, mas por que ele falou isso? Não havia necessidade. Mas um motivo de querer se aparecer, ser melhor que os outros, querer fazer as coisas melhor que os outros só para aparecer, isso não vai chamar a atenção de Jesus. Não adianta, querido. Seja humilde, seja pequeno na presença de Deus, entenda que o propósito dele é salvar você e a tua casa, é te colocar num lugar de honra em nome de Jesus Cristo, para que possamos entender o propósito de Deus. Aí você imagina, Jesus ele sai dali, a figueira continuou a mesma coisa, não mudou nada. Mas após o outro dia, que era na terça-feira, um de seus discípulos chamado Pedro, ele vai diante daquela figueira, ele olha para ela e fala assim, poxa vida, essa aqui não é aquela figueira que estava bonita, robusta, bonita, linda, e agora está seca. Olha para isso, Jesus. Dá uma olhada nisso, olha como está. Mas por que, irmão? Porque aquela figueira sujeitava o homem, não teve propósito, não teve a direção do Espírito Santo. Ela só queria estar ali para aparecer para os homens, para que todos passassem ali e vissem aquilo. É bonito você ver a igreja linda, maravilhoso, cheiroso, sabe? As pessoas homenagear você, mas não leve isso para o seu coração como ego, como uma pessoa que simplesmente, eu sou eu, tudo é para mim, tudo é meu eu. Sabe por quê? Porque antigamente os israelitas faziam isso, tomava isso para si diante dos homens. Tudo é eu jejuo, eu oro, eu clamo, eu pulo, eu danço, eu faço aquilo, mas o único eu que tem que permanecer dentro de mim, de você, é o que Jesus Cristo falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É esse único eu que tem que permanecer dentro de mim, de você. Se esse eu não permanecer dentro de mim, de você, meu querido, não adianta. Mas se o eu for, é meu emprego, é meu carro, é minha casa, se tudo eu for colocar diante, em primeiro lugar, antes de Deus, nada vai acontecer na minha vida. Pô, sabe por quê? Jesus ama você da maneira como você é. Se Ele te escolheu porque Ele sabe o que é necessário para você fazer na casa de Deus. Não queira aparecer, querido. Deixe a aparência para os que estão lá fora, que não tem compromisso com a obra de Deus, que não quer entender o que Deus quer fazer na vida dele, na sua casa. E nós precisamos entender o propósito de Deus. Quando Jesus me escolheu, eu era apenas um homem jogado às traças, não sabia o que era o Evangelho, não conhecia nada. Mas eu tinha uma tia que orava, e toda vez que eu entrava na casa dela em São Miguel Paulista, eu tinha apenas 5 anos de idade, e eu me lembro como se fosse hoje, pastor Heraldo. Eu entrava no quarto da minha tia para dar bênção para ela, ela estava de joelho no chão, clamando ao Senhor. E hoje nós não vemos mais isso, nós vemos pessoas clamando. Só quer dizer, se orou, irmão, orei, está fazendo a leitura, estou fazendo. Mas você não está mentindo para o pastor, você está mentindo para você mesmo, para o Espírito Santo. Então não queira envergonhar o Espírito Santo, mas chame a atenção de Deus, chame a atenção do Espírito Santo, para que Ele possa fazer algo, mover de Deus na sua vida. Entenda isso, querido. Quando você entender esse propósito, quando você entender que Jesus está no controle da situação, tudo é possível ao que crê. Sabe, talvez seria muito gostoso comer um figo hoje. Eu particularmente eu gosto de figo. Tem pessoas que já comeu figo aqui, deixa eu ver. Outras pessoas talvez nem sabem o que é figo. É uma coisa assim que talvez não é prazerosa, mas é algo gostoso. E tinha os figos de verão. E dava, isso é muito bom, porque experimentar algo diferente, querido. Assim é a palavra de Deus. Tente experimentar todo dia algo que é necessário para acrescentar na sua vida. Talvez se eu e você estamos em falha com o Espírito Santo, é necessário para que nós possamos o quê? Voltar a jejuar, voltar a orar, voltar a entender, e quando a palavra for direcionada a você, você possa sair daqui e falar assim: hoje foi pregado tal versículo, eu vou meditar essa palavra mais um pouco quando eu chegar na minha casa. Eu não posso sair daqui simplesmente, já recebi a palavra e agora eu vou aplicar nela e vai brotar, vai florir, eu vou ser cheio do Espírito, vou ser cheio da unção, e agora quando voltar para pregar lá eu vou arrebentar. Você não vai arrebentar, meu querido, você vai ser arrebentado. Ninguém aqui arrebenta nada. E tem muitos crentes dizendo assim: eu arrebento no instrumento. Você viu o que eu fiz lá hoje? Você viu como eu toquei hoje? Espera que alguém venha elogiar, espera que alguém fale alguma coisa, mas toda a honra, toda a glória para o Senhor Jesus. Entenda isso, querido. Seja humilde na presença de Deus, tenha humildade. Talvez se aquela figueira, pastor José, tivesse humildade diante das outras e não quisesse aparecer, Jesus chegaria próximo dela, ela teria algo para oferecer ao Senhor. Talvez uma
talvez uma cama para poder deitar, talvez um copo com água para ele poder se refrescar. Talvez até mesmo dizer assim: Senhor, deixa eu lavar os seus pés. Será que eu e você estamos preparados? Se Jesus voltasse hoje e você dissesse assim: Senhor, deixa eu lavar os seus pés, será que Ele deixaria você lavar os pés dele? Será que na maneira como nós se encontramos hoje, olhar para dentro de nós, será que nós seremos capazes de lavar os pés de Jesus? Como aquela mulher fez? Ou será que nós diríamos assim: Senhor, eu sou pecador, Senhor, eu me arrependo? Será que você é capaz, quando você está orando, de rasgar seu coração na madrugada, dizer para o Senhor: Pai, tem misericórdia de mim, porque eu estou necessitado e aflito, e eu preciso do teu perdão. Olha para mim, dentro de mim, Senhor, eu estou podre, e eu preciso ser limpo, eu preciso ser purificado. Será que você é capaz de dizer isso nas madrugadas para o Senhor? Você e Ele? Ou você simplesmente tem medo? Alguma coisa fala no seu ouvido, sussurra no seu ouvido, te dá sono, te dá cansaço, e você decide os propósitos que Deus tem na sua vida. É necessário, querido, tomar posição. Tome a posição. A figueira estava no lugar certo, mas aqui tem aparência. Para de viver de aparência, porque o Senhor não olha a aparência, Ele olha o coração. Para de viver de aparência. Aparência não é para mim nem para você. Vamos viver o Evangelho, vamos ler a palavra de Deus, vamos necessitar daquilo que é necessário para mim, para você, para essa igreja. Viver o novo de Deus, viver o presente de Deus, porque o futuro já está preparado para mim e para você. As pessoas fazem projetos, as pessoas criam projetos, alimentam coisas que não é para alimentar, e o Espírito Santo está dizendo: tenha calma, não chegou a tua hora ainda. Vai sair da gaveta o contrato, vai sair, querido, espera que vai sair. E nós queremos colocar como é que fala, pastor? Boi, o carro na frente dos bois. Ainda bem que nós temos um pastor aqui para ajudar. E quer colocar, querido, sabe o que acontece? Acontece lá como, sabe, não é verdade que quando a arca estava sendo conduzida, disseram assim: quem vai conduzir vai ser os levitas. Então a arca do Senhor colocada o quê? No carro dos bois. Mas ninguém toca, ninguém pode tocar. Ali foi dado o quê? Uma ordenança: ninguém toca. Então imagina você aqui, talvez viaja um pouco aí comigo na palavra. Você imagina aqui os bois andando, a carroça conduzindo ali a arca do Senhor, e de repente o que aconteceu? O boi, o que aconteceu? O boi tropeçou, querido. Então, quando aquele homem ele vai e toca no boi, o que aconteceu com ele? Ele morre. Por quê? Porque não era para tocar. Deus tinha o controle nas suas mãos. E se o Espírito Santo deu a ordenança para a arca ser conduzida, não era necessário colocar as mãos. E nós queremos colocar a mão em coisas que nós não devemos colocar. Esses dias eu cheguei em casa e eu plantei um pé de abacate. Plantei, só para você entender. E quando eu desci a escada da minha casa, eu vi que meu pé de abacate estava meio caído assim para o lado. Estava meio torto. Eu falei assim: poxa, meu pé de abacate está triste. Talvez tem muitos perguntando aí: para que o pastor quer um pé de abacate? Vou levar para o meu sítio, irmão. Lá eu já tenho um pé de abacate, já tenho um pé de abacaxi, já tenho uma carambola, tenho uma maçã. E a maçã tem um mistério, pastor Valdemir. Nasceu do nada, pastor. Apareceu lá o pé de maçã, lá aparece: Deus tem um propósito, estou criando já a minha estrutura, Valdemir, para levar todo mundo lá para o meu sítio. Oi, pé de jaca. Vamos plantar um pé de jaca também. Eu estou criando, eu estou cultivando já, e já desenhando aqui. É necessário fazer isso. E só que eu vi meu pé de abacate, ele estava meio pulado assim, bem triste, e eu estava vindo para a igreja. Aí eu falei assim: acho que ele quer água, vou dar água para ele. Eu peguei a mangueira e virei as costas. Quando eu olhei para ele, ele estava em pezinho, não foi? A Lara desceu logo, o pé de abacate já está em pé. Ele queria água, ele queria o seu cuidado. Que tal a gente cuidar das coisas de Deus dessa maneira, querido? Que tal a gente entender esse propósito, assim: eu vou cultivar algo diferente, mas não vou deixar que nenhuma das minhas cultivações, seja feijão, seja lá o que for, tome conta ou chame a minha atenção. Ali eu entendi que é necessário cuidado, não é só simplesmente
simplesmente chegar lá e plantar e largar, deixar lá, a Deus dará, vai crescer aí, e vai ser assim, vai morrer assim. Não é assim não, querido. Não podemos querer se aparecer. Podemos entender o compromisso que nós temos com Deus hoje, marcar o encontro com o Senhor, porque Ele está voltando. A minha filha disse aqui no altar, é difícil hoje você ver uma pessoa dizendo assim: olha, Jesus te ama e Ele está voltando. Venha para Jesus. Você não vê mais, as pessoas na paz do Senhor na rua. Oi, tudo bem? Como é que vai? Legal? Que legal nada, irmão, é a paz do Senhor. Eu não posso ter vergonha. Por onde Jesus passava, Ele deixava a sua marca. Ele incomodava. Jesus incomodava as pessoas. E nós temos que incomodar mesmo, com louvor, com adoração. Hoje eu estive com a minha mãe, aí eu falei para minha mãe assim: mãe, Deus quer mais de mim. Ela falou: por quê? Porque eu fui um monte onde orar, e Ele exige mais de mim. E quando eu pego uma coisa para fazer, querido, se eu falar que eu venho, se eu falar que eu faço, eu faço, eu vou até o fim, mesmo que aconteça alguma coisa no meio do caminho, mas o Senhor não vai deixar eu ficar frustrado. Mas eu não gosto de envergonhar as pessoas, eu não gosto de envergonhar o nome do meu Senhor, porque Ele sabe porque Ele me escolheu, Ele sabe porque Ele te escolheu, porque Ele sabe o propósito, Ele sabe o que está dentro de você, só que você ainda não conseguiu esboçar o que você tem para fora, em colocar em prática aquilo que você tem. Olha para essa igreja, precisa de muitas coisas ainda. Talvez as pessoas olham hoje lá de fora, olham para cá e falam assim: olha, está ficando bonito, mas ninguém sabe o que está sendo implantado aqui dentro. É necessário nós participarmos das coisas do Espírito Santo, das coisas de Deus. Vamos avante, querido, vamos entender o que Deus quer fazer comigo e com você. Não é só o pastor que precisa de ajuda, não, é a igreja do Senhor, é a casa do Senhor. Então entenda isso, entenda esse propósito. Não faça como aqueles homens que ignoravam aquilo que Jesus está fazendo. Eu não quero ninguém governando sobre mim, esse daí não é o Filho de Deus, não. Eles tinham Moisés, né, como o sumo sacerdote, como Deus, colocava os homens no lugar do próprio Senhor Jesus Cristo. E nós não podemos fazer isso, nós não podemos deixar a idolatria tomar conta de nós, porque o mundo é prazeroso, o mundo tem muitas coisas para nos oferecer, mas talvez seja só um momento. Não vive esse momento simples. E eu estava vasculhando algo essa semana, e entristeceu muito o meu coração, e me deixou assim, não chateado, mas eu fiquei muito triste, porque eu vi dois amigos, que eu tenho como amigos meus, que tocou com nós, pastor, na Madonna. Talvez o senhor deve saber de que eu estou falando. E eu vi lá o pai e o filho, todos sorridentes, mostrando um sorriso. Venha participar hoje do nosso samba, que vai ser uma maravilha, e vai ser muita coisa boa. Eu olhei aquele sorriso e disse assim: sorriso enganoso, figueira enganosa. Sabe o que eu fiz? Fui orar por eles. Naquele momento, diante de Deus, eu fui orar. Sabe por quê? Porque tem que ter salvação naquela casa. Eles têm que voltar a fazer a vontade de Deus. Não estou contando status aqui não, querido, porque eu oro mesmo, eu busco a presença de Deus. Eu não preciso falar para ninguém, eu não preciso mostrar para ninguém, ninguém aqui precisa mostrar nada para ninguém. Faça você diante de Deus, porque o Pai que está em tudo, Ele está vendo o que você está fazendo. Ele está vendo, Ele está olhando para você. E Ele te quer da maneira como você é, porque quem muda é o Espírito Santo. Eu sei que bate a tristeza às vezes. Você fala assim: poxa vida, eu acordo de manhã, talvez só vou ter um pãozinho lá amanhecido para comer, talvez eu vou ter só um cafezinho, talvez amanhecido para tomar. Ora ao Senhor, agradece a Deus por aquele momento, porque no outro dia Deus trará provisão sobre a tua casa. Agradeça a Deus a todo momento por aquilo que você tem, pelas vestes que você vai vestir e vai vir na casa para adorar o Senhor. Não se importe porque as pessoas: mas eu vou na igreja, vou colocar essa minha calcinha aqui batida, vou colocar meu sapatinho batido, essa camisinha batida, eu vou lá, os irmãos vão olhar para mim, e vai chegar aquele irmão todo cheio de terno, gravatinha, todo cheiroso. Talvez todo mundo vai elogiar ele, vai dizer: olha, irmão, como você está bonito. Mas o importante é que você está cheio da presença de Deus, irmão. É isso que o Senhor quer de mim e de você. Seja uma figueira produtiva. Talvez hoje você está seco, talvez hoje você não tem nada para oferecer ao Senhor,
Talvez você está de uma maneira abatida, oprimido. Alguém falou alguma coisa para você hoje que te derrubou durante essa semana, te chateou. Mas coloque nas mãos do Senhor, porque Ele vai entrar com a providência em nome de Jesus Cristo. Não tema as dificuldades. Não tema, porque o Senhor é conosco a todos os dias. Ele sabe o que faz. A provisão vem dEle, a direção é dEle. Ele está no controle de tudo. Se Ele está no barco, o barco não vai naufragar. É difícil, irmão, pregar a palavra. É difícil você peregrinar, andar, você desgasta demais. Talvez às vezes você quer beber, você quer comer, você não acha refúgio. Você não acha refúgio, você não tem aonde descansar, assim como o Filho do Homem não tem aonde repousar a sua cabeça. E é interessante que quando Jesus parava para descansar, Jesus ele se afastava, porque ele queria ter um momento a sós. Tanto que quando ele andava, a multidão vinha atrás dele, ele avistou o que? Um barco. E ele fez o que? Entrou no barco para poder afastar, porque às vezes nós somos muito sufocados por tantas coisas que sobrevêm sobre nós, e se nós não pararmos um pouco, refletirmos, nós vamos ficar malucos. Nós temos que dar uma parada, respirar e falar: Espírito Santo, me ajuda, me dá estratégia. Porque se Ele deu estratégia a José, se Ele deu estratégia a Davi, se Ele deu estratégia para Ele vai dar para mim e para você também. Nós não somos diferentes não, querido, nós somos chamados filhinhos de Deus, e Ele tem uma promessa para mim e para você, aleluia. A promessa está escrita, querido, então não temas, vamos adiante, creia no Evangelho do Senhor, não pereça. Sabe qual é o grande problema do homem? Não é você querer ser mais que os outros, não é você querer talvez dizer que faz mais do que eu, é eu e você não obedecemos à vontade de Deus. Porque no momento que passarmos a obedecermos e fazermos a vontade de Deus, nós vamos alcançar aquilo que Ele quer que nós sejamos. E eu preciso ser algo diferente, eu preciso ser mais ousado, eu preciso aprender a ministrar a palavra de Deus, a pregar a palavra de Deus. E talvez aqui nós não temos grandes pregadores, mas estamos aprendendo um com o outro. Talvez eu não tenha uma boa memória, não tenho mesmo, irmão, não consigo memorizar, mas cada um tem a sua dificuldade, cada um tem assim um jeito de falar, um jeito de pregar. Talvez eu sei muita coisa, mas você fala assim: onde está? Talvez não sei, irmão, mas eu sei o que é, e eu vou lá, e realmente condiz com aquilo que eu li. Mas é necessário você ler, mesmo que você não decore, anote. Traz uma anotação e você vai lembrar tudo aquilo que o Senhor quer falar. Ele vai te usar da mesma maneira. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Talvez pode ter grandes pregadores na igreja, mas se você fazer uma leitura e você está lendo aqui o seu esboço, isso não quer dizer que você é menor que os outros. Deus vai te usar da maneira como você é. Deus vai te usar da maneira como você está, em nome de Jesus Cristo. Tenha certeza de uma coisa, que Ele não chamou para que você venha ser uma vergonha nesse mundo. Ele não te escolheu para te envergonhar, Ele te escolheu para te fazer mais do que vencedor. Ele conhece, Ele esquadrinha teu coração, Ele sabe o teu deitar, Ele sabe o teu levantar, Ele sabe o teu agir. E eu creio em nome de Jesus Cristo, eu tenho orado para isso, que vai chegar o grande dia. Eu não sei a hora, eu não sei o momento, mas vai chegar o grande dia que nós veremos essa igreja tomada por pessoas que verdadeiramente querem adorar o Senhor. Não são figueiras representando, a figueira representando o homem, não são figueiras bravas, não, irmão. São figueiras que necessitam ser regadas, são figueiras que necessitam de amor, de carinho, são figueiras que necessitam de um abraço. Quando chegar este homem, essa mulher, que você possa abraçar, que você possa olhar e dizer assim: querido, eu me senti abraçado nessa igreja, eu me senti de uma forma bem aconchegante aqui, eu quero permanecer aqui, porque se eu e você não fizermos dessa maneira, não abraçar as pessoas da maneira como ela entra por aquela porta, querido, vai ficar difícil. Se eu e você não agir, vai ser difícil. E eu já quero tomar aqui, pastor, essa palavra em nome de Jesus Cristo e dizer para você: eu tenho encontrado dificuldades lá em Osasco, tenho encontrado muita dificuldade. Sabe por quê?
porque eu estou num lugar onde a terra talvez não está regada, talvez a terra não está fértil. É necessário adubar a terra. E eu estou orando a Deus para que Deus dê a direção. Sentei com o meu pastor, conversamos, pedi a direção, e eu estou fazendo aquilo que Deus está me ordenando a fazer. Eu não vou ficar profetizando, querido, em uma terra talvez que não manda leite e mel, numa terra que talvez não quer dar os seus frutos. As pessoas só querem receber, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, eu quero, enquanto isso, quando você sai de lá, você sai quebrado, você sai arrebentado, você sai de um jeito que você talvez não quer sair, e Deus fala assim: é isso que você quer? É isso mesmo? E eu tenho buscado a Deus nas madrugadas, tenho orado mesmo, clamado mesmo, pastor, pedindo para Deus uma direção, para mim não fazer aquilo que não é para mim fazer, porque uma porta que Deus abre, ninguém fecha. E Ele não vai. Eu sabe por quê? Porque se Ele está no controle, já disse, está nas tuas mãos. Eu fui lá buscar o carrão, lá na igreja, fui lá pegar o carrão, e quando eu abri a porta da igreja, eu só falei assim: Senhor, tenha misericórdia, Senhor, da minha vida e daqueles que aqui estão, porque nós temos encontrado dificuldade, nós temos encontrado, Senhor, visto coisas que não é para nós ver. E a última vez que eu preguei lá, que foi o ano passado, querido, compartilhei com o pastor Heraldo. Eu disse assim, quando nós abrimos a igreja, tinha um pacote, né? Um pacotinho lá na porta da igreja, cheio de maconha. E eu falei assim: Senhor, tenha misericórdia, Senhor. Sabe? Talvez o que Deus quer fazer, querido, Ele vai fazer. Então está nas mãos do Senhor. Quero pedir a oração da igreja. Essa semana todinha nós estamos participando aqui com vocês, para que Deus venha trazer mesmo, sabe, uma palavra de refrigério, uma palavra para nos agradar, porque bate mesmo o desespero, bate assim algo dentro de nós. Nós falamos assim: puxa vida, tentei Paulínia, tentei aqui na Antônio Oliveira Salazar, agora tentei lá em Osasco, e eu falo assim: pô, será que não é para mim ficar ali só ouvindo? Será que é só para mim? E eu sou humilde para isso, meu querido, graças a Deus, sabe? Em sentar e ouvir, entender o que Deus quer fazer e saber que aqui também precisa de ajuda. E se for necessário vir para cá para ajudar, eu vou vir para cá. Talvez muitos pastores vão falar assim: e aí, figueira, agora está lá na outra figueira e vai ficar lá assim, porque começam a te apontar, sabe? Começam a te apontar para você perder a sua bênção. E parece uma coisa muito estranha. Tudo isso acontece na minha vida. E outra vez o pastor foi usado aqui. Neguinho fica mandando mensaginha para mim, sabe? Eu não gosto de falar nome de igreja porque isso é falta de ética, mas eu coloco nas mãos do Senhor, dizendo que eu não vou, como pastor eu não vou adiante, como pastor eu tenho que ficar sentado, como pastor é isso e aquilo. Eu falo, e você, como é que você está, querido? Olha para mim. Então ficam mandando mensaginhas para mim, sabe? Isso aí não é coisa de cristão. E eu fico triste por isso, porque quando nós fazemos as coisas de Deus, fazemos com ódio e com decência, fazemos para o Senhor. Nós não fazemos nada para o homem, nós fazemos para o Senhor. E graças a Deus que eu tenho uma esposa que ora por mim, e eu tenho um amigo chamado pastor Heraldo que ora por mim, sabe? Que ora por mim. Talvez, querido, já para mim está muito tempo talvez andando com ele, numa igreja, mas não sabemos os propósitos de Deus. Mas hoje eu estou aqui, rodei, caí aqui, em nome de Jesus. Amém, querido? Deus abençoe ao Senhor. Que Deus abençoe vocês, queridos, em nome de Jesus. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Boa esta palavra, né, irmãos? Amém. Deus abençoe o pastor Valdo. Pastor Valdo, eu entendo que o tempo que o pastor está aqui é o tempo que nós estamos sendo adubados, fertilizados. Há um tempo para tudo, como o pastor citou aqui. É tempo para todo o propósito debaixo do céu. Não tem nada de errado em às vezes a gente recuar. Nascemos
trabalharmos dessa forma, para depois continuarmos seguindo. Então, independentemente do que nós almejam fazer, o importante é que nós somos membros do mesmo corpo, estamos juntos.